Amanhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações em relação às coisas que estão acontecendo já e a outras que estão por vir, né? Nós, alguns domingos atrás, falamos a respeito de uma nova estação e o Espírito Santo trouxe uma palavra sobre as nossas vidas para que nos vestíssemos de forma adequada para uma nova estação. E eu não acho que essa estação está por vir, eu creio que ela já está acontecendo. Eu creio que ela já está acontecendo individualmente para alguns de nós, ou talvez até para todos, porque eu não tenho conhecimento, mas já está acontecendo para nós como igreja, e não só para nós como igreja aqui, mas como igreja na nação. Amém? E eu creio que o Senhor tem coisas espetaculares para fazer nas nossas vidas, transformadoras, para que realmente a igreja seja agente de transformação. Amém? Talvez o termo que eu vá colocar aqui seja muito mais preferido pelas mulheres, né? Eu vou falar sobre vestir-se apropriadamente para uma nova estação. Quando eu e o Fábio nós compramos a nossa casa, a minha casa não tem closet, é o quarto e o armário, né? Mas depois que as meninas chegaram e a gente vai ajustando as coisas em casa, assim, eu comecei a namorar de ter um closet na minha vida, sabe? Para colocar as minhas coisas, mais as minhas que as do Fábio, né? Porque mulher gosta de ter roupa, ter acessório, ter sapato. Só que às vezes a gente encontra peças no nosso armário que não são mais tão necessárias, né? Às vezes a gente cisma de ter uma peça da moda, e aí aquilo sai de moda, nunca mais você usa. E às vezes você tem peças coringas. Então as mulheres acho que apreciam muito mais ter um closet até do que os homens, né? Os armários lá de casa eu uso muito mais que meu marido, pode ter certeza. Mas eu não tenho um closet, ele está por vir um dia, quem sabe. Mas eu queria contar para vocês que a Bíblia apresenta um closet cheio de peças, de roupas que são apropriadas para diversas condições de uma estação que o Senhor tem para nos dar, né? E eu queria que você estivesse preparado com roupas variadas. Por quê? Porque você não usa a mesma roupa todo dia, você não usa a mesma roupa em todo tipo de situação, de evento, né? E você tem que saber qual roupa utilizar em determinados eventos. Você não vê uma mulher ir a uma festa de criança vestida com vestido de noiva. Pelo menos você não espera que isso aconteça. Da mesma forma que você não espera que seu marido vá ao trabalho com a roupa do futebol, por melhor que ela seja, né? Então, a Bíblia, ela nos traz também indicações de como nos vestirmos para um determinado tempo e ocasião. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas roupas que a Bíblia nos traz. Eu não costumo usar muito texto na Bíblia, assim, de ficar indo e voltando, e justo desta vez eu pus um monte de texto na minha lista, e justo dessa vez eu não consegui colocar no computador, mas o Dani vai me ajudar. Aí eu tive que lançar mão de estratégias básicas para achar os textos na Bíblia rapidinho. Mas a gente vai e consegue, tá bom? Eu vou falar 7 opções de roupas que a Bíblia pode trazer para você para este tempo. Eu, obviamente, não trouxe todas as peças de roupa que a Bíblia nos traz, tem outras para a gente explorar, e eu te incentivo a buscar isso na Palavra de Deus. Mas vocês já viram aquele pessoal que elabora estilo de se vestir, né? Eu acho incrível, a mulherada fala assim, com apenas 12 peças de roupa, eu consigo te fazer, tem 79 opções. Vocês já viram isso? De looks para a semana. A Bíblia traz isso de uma certa forma. Então, eu quero trazer 7 opções de vestimenta que a Bíblia nos traz. Tá bom? Eu vou te convidar a abrir lá em Gênesis 3, que é o primeiro relato onde você vê uma peça de roupa aparecendo na Bíblia, né? Gênesis 3, 21. Se você não quiser abrir e quiser acompanhar comigo aqui no telão, vai ser até mais fácil, você que sabe. Eu vou disponibilizar os textos depois para vocês,
para que depois vocês possam explorar aquele texto que mais chamou a atenção de você, né, da tua atenção para esse tempo que o Senhor tem para você. Mas lá em Gênesis 3, 21, o contexto aqui é que Adão e Eva haviam pecado, e frente ao seu pecado eles se encontraram nus. Então, nessa situação, eles procuraram folhas para cobrir a própria nudez. Deus vem estar com eles e expõe a eles o que aconteceu, né? Deus já traz uma determinação a respeito da consequência do pecado deles. E no verso 21, o verso 21 fala: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso aqui, eu vou usar de uma forma um pouquinho mais dramática, o termo é que eles se vestiram de morte. Porque a consequência do pecado é essa, a palavra é clara, né? O pecado leva à morte. E para que eles fossem vestidos, um cordeiro, um animal precisou ser morto, né? Então, eles estavam vestidos de morte, no final das contas. E essa primeira roupa teve realmente como propósito esconder a nudez do homem frente ao seu pecado. Mas, quando a gente vê isso, e a gente sabe que a gente vive uma nova aliança em Cristo Jesus, a gente vai lá para Efésios. E em Efésios, Paulo, ele fala do que nós podemos nos vestir novamente. Lá em Efésios 4, dos versos 20 ao 24, Paulo fala assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou abandonem, né, o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, aqui em Efésios, ele fala, olha, deixem aquilo que diz respeito ao homem que é corrupto, ao homem que pecou. Renovem o espírito e a mente, e se vistam de um novo homem. Então, ele está dando aqui a sugestão de uma nova vestimenta. E ele está falando, aqui vocês vão estar vestidos de vida. Então, vistam-se de vida, segundo Deus. Então, quem que é o designer aqui dessas roupas, né? O estilista? É Deus. E qual que é a base dele para essa nova vestimenta? É justiça, ou seja, a justificação dos nossos pecados, e santidade. Uma vida de integridade, de santidade, uma vida piedosa. Amém? Então, a primeira roupa que a Bíblia nos traz aqui, que nós temos que nos vestir, é que estejamos vestidos de vida, de santidade e de justificação. Quem dita essa tendência é o Senhor. Amém? E essa não sai de moda. Tá bom? Então, a palavra nos traz isso. Vistam-se de vida. A segunda opção desse guarda-roupa é vista-se de Cristo. Nós vamos lá para Romanos. Romanos 13. Nossa, eu nunca abri um livro tão rápido na vida. Só fazer assim. Em Romanos 13, verso 14, Paulo fala aos romanos da seguinte forma: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Tem uma outra versão, a versão King James, ela fala sobre o termo que ele usa. Não deem provisão à carne e às suas cobiças, ou seja, não satisfaçam a vontade da carne e as suas cobiças. Aqui, quando ele fala de vestir-se de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ele está falando de se vestir de uma nova conduta, de uma nova postura, de novas decisões. Nós já fomos livres das trevas em Cristo Jesus. Deixamos de lado tudo aquilo que havia no nosso passado e que nos aprisionava realmente no pecado e ao diabo. E aí ele fala, olha, vocês podem se vestir de Cristo. Né? E aí, quando eu falo de a gente se vestir de Cristo, eu não estou falando só de abandonar o pecado.
tá? Porque isso tem que existir. Nós temos que abandonar o pecado. E aos poucos eu vejo que o Espírito Santo ele vai trazendo aos nossos corações o entendimento daquilo que o Senhor quer que nós nos afastemos, tanto de ações pecaminosas como de atitudes ou de condutas ou de vivências que podem nos afastar um pouco mais de Deus. Às vezes não é nenhuma ação pecaminosa de fato, mas aquilo nos distrai e nos distancia da vontade do Senhor. E a gente tem que aprender o que está no coração do Senhor. Eu ouvi essa semana um relato do pastor Luciano Subirá. Ele tem algumas postagens que ele está falando a respeito de casamento e criação de filhos, né? E ele comenta que quando o filho mais velho dele se tornou adolescente, ele começou a ser intencional em ensinar o filho algumas coisas. E, num determinado momento, o filho se deparou numa situação em que ele precisava tomar uma decisão. E aí ele sentou com o filho e falou, olha, você tem essa opção A ou opção B, né? Eu quero te ensinar a tomar uma decisão aqui. Uma forma de decidir bem. Então, na decisão A, você vai ter esses pontos positivos e esses pontos negativos. Na decisão B, você vai ter esses pontos positivos e esses pontos negativos. Agora, você pondera para que você decida. Aí, o filho dele, adolescente, sabidinho, virou para o pai e falou assim, pai, você é muito mais experiente do que eu. Você não pode decidir por mim? Porque você é um homem sábio, você busca o Senhor, então eu posso te pedir conselho. Ele falou, mas você precisa aprender a escolher. E não eram coisas ruins, né? Mas era tempo de ele aprender a fazer escolhas. E, enfim, eu não sei qual foi o desfecho da situação dele com o filho, mas ele conta que alguns dias depois, o Luciano Subirá estava num tempo de oração. E ele repetiu a frase que o filho dele fez para ele. Pai, o que o Senhor quer que eu queira? Né? E quando ele estava ensinando o filho falou, pai, o que o Senhor quer que eu queira? Ele falou, não, você decide. Mas aí o Luciano voltou ao Senhor, na vida dele, agora com outras questões, e ele entendeu que era necessário pedir ao pai, pai, o que o Senhor quer que eu queira? Às vezes o Senhor nos dá, às vezes não, o Senhor nos dá a liberdade de escolher. Eu não estou falando, eu repito, eu não estou falando de escolher um pecado ou não, entende? Eu estou falando de decisões próprias da vida, né? Que fazem parte da nossa vida. Mas ele entendeu, nesse tempo de relação com o filho dele, que na relação dele com o pai, era muito mais importante ele entender o que o pai queria que ele quisesse. E essa foi a oração dele. Mesmo sabendo que ele tinha a oportunidade de escolher. Então, quando a gente fala de vestir-se de Cristo, né? E não disponhais para a carne, não deem atenção às vontades da carne. Aqui ele também está falando sobre querer o que o Senhor quer. Amém? Então, vestir-se de Cristo é querer o que está no coração de Deus. Amém? Por quê? Porque nós fomos criados com um propósito. Cristo morreu por nós com um propósito, não é? Não existe nada mais natural do que nós dispormos a nossa vida ao Senhor, na medida de falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu queira. Às vezes a gente está falando de decisões tranquilas da vida, assim, que podem nos levar a bons passos, mas às vezes a gente está numa encruzilhada, você não sabe vai para lá ou vai para cá, e sabe que qualquer decisão que você tomar vai ter grandes consequências, grandes repercussões, né? Não é aquela pergunta, não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, não é isso, né? Às vezes são questões muito sérias da nossa vida. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu queira. Amém? A terceira proposta de roupa aqui que temos nesse armário é vista-se de sacerdócio. Eu quero ir com vocês lá para o texto de Êxodo. Vamos achar aqui. Êxodo 28. Aqui em Êxodo, o Senhor está trazendo uma direção sobre como é que tem que ser feito o tabernáculo. E nesse capítulo específico, ele fala sobre as vestes sacerdotais. Este é um capítulo muito rico, com muitos significados. Eu não vou explorar o capítulo inteiro, senão eu extrapolo o armário aqui. Depois você vai olhar os detalhes da roupa, tudo bem? Mas eu quero chamar atenção para algumas coisas neste texto.
Esse texto está falando sobre a escolha de Arão e dos seus filhos para que sejam sacerdotes e vai descrever como que é a vestimenta do sacerdote. Lá no verso 1, ele fala assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então ele fala: olha, eu estou chamando eles para trabalhar no sacerdócio. E aí ele vai descrever a roupa sacerdotal. Eu vou fazer uma descrição de uma forma mais sucinta aqui, ok? A roupa sacerdotal, ela era composta de uma túnica bordada, mais comprida. Sobre essa túnica vinha um manto. Sobre esse manto vinha um chamado éfode, que é um tipo de um colete. Sobre esse colete vinha um peitoral. A mitra, que era um tipo de um turbante, um chapéu, né, de tecido. E vinha um cinto. Tudo bem? Eu quero focar em 2 elementos desta roupa aqui. O primeiro elemento é o peitoral. O peitoral, ele era colocado acima desse colete, e esse peitoral ele tinha pedras preciosas, e que ficavam sobre o tórax, sobre o coração. E essas pedras, cada pedra identificava uma tribo de Israel. Amém? Por quê? Porque o sacerdote ele se apresentava ao Senhor, carregando no seu peito um memorial ao Senhor das tribos. Então, lá no verso 29, ele fala assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Quando ele fala memória aqui, ele quer trazer a memória, ou seja, trazer diante do Senhor a representação das tribos numa relação de dependência e fé. Então, o sacerdote, ele tinha a função de ir diante do Senhor pelo povo, para buscar o Senhor pelo povo de Israel. E ele ia levando, carregando no seu peito as 12 tribos. Amém? E ele utilizava um outro elemento, que está lá no verso 36. No verso 36 ele fala: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sineste, santidade ao Senhor. Então, nessa lâmina de ouro estava escrito santidade ao Senhor. Atalaás, como um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Então, ele coloca aquela informação, santidade ao Senhor, bem na mitra, nesse acessório que ficava na cabeça. Então, esses 2 elementos eu queria chamar a atenção, tá? Por quê? Aqui ele está falando sobre um papel de quem vai diante de Deus por alguém. Por quê? Porque às vezes nós temos esta função como sacerdotes. Pedro fala que nós somos reis e sacerdotes. Ele fala isso na sua primeira carta, né? Então, nós somos chamados a ter uma função sacerdotal. Ah, mas é o pastor que tem que ter a função sacerdotal? Não. Eu, como mãe, meu marido, como pai, nós temos essa função para com os nossos filhos. Nós temos a função de ir diante do Senhor por eles. Se você é o único convertido da sua casa ou da sua família, você tem uma função sacerdotal para com a sua casa e a sua família. Você tem uma função sacerdotal para com seus amigos no colégio e na faculdade. Você tem uma função sacerdotal para com seus colegas de trabalho. Por quê? Porque tudo que é teu, você entrega ao Senhor. Então, nós temos uma função de buscar o Senhor, de estar diante do Senhor, buscando a Ele por pessoas específicas. Amém? Da mesma forma que os ministros do Senhor têm essa função pela sua igreja. Então, essa função não escapa a nenhum de nós. Nós temos uma função sacerdotal de buscar o Senhor pela nossa cidade, de ir diante do Senhor pelo nosso país, de ir diante do Senhor por aqueles que nós estamos enviando. Amém?
Nós temos uma função de sacerdócio, nós não podemos fugir disso. Então, não adianta eu querer educar os meus filhos só como eu penso, ou só segundo as dicas daquela pessoa que se diz especialista na internet, que eu vejo no Instagram todo dia, lá rolando o dedo. Não. A minha função é educar os meus filhos para o reino, para que sejam lideranças do reino sobre a terra. Amém? E essa é a nossa função. Então, assim como o sacerdote tinha. E ele tinha essa especificidade na roupa dele, o chamado à santidade. Por quê? Porque ele ia diante do Senhor por aqueles. Então, ele entregava os sacrifícios ao Senhor. Ele precisava ter uma vida de santidade, uma vida íntegra, né? Na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E ele tem as marcas da santidade nele, tanto que ele se entregou como sacrifício aceitável ao Senhor. Se você for comigo lá em Hebreus 5... dos versos 7 a 10. Ele é o nosso modelo, amém? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos ele como exemplo. E aqui o texto fala, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi aperfeiçoado. Amém? Ele é o nosso modelo de sacerdócio. Nós somos sacerdotes. Há um outro texto que fala que assim como ele é santo, nós temos que buscar a santidade igualmente. Amém? Então, vista-se de sacerdócio, vista-se de santidade. Amém? O quarto modelo deste armário é vista-se de provisão. Eu quero que você vá comigo ao texto de Mateus 7. Mateus 7, versículo 11. Eu vou voltar um pouquinho, vou ler o texto todo, tá? Do verso 7 em diante. Ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O quarto modelo que temos nesse armário é vista-se de provisão. Amém? Vista-se de provisão. A ênfase aqui é: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha só que comparação. Se vocês que são vocês, estão lá empenhados em fazer mais, em oferecer, em dar o que há de melhor, quanto mais eu. Nessa última semana em que nós tivemos a situação de estar no hospital, alguns dias com meu pai, tivemos algumas circunstâncias de saúde mais críticas, eu experimentei isso assim de forma muito visível. Num dos dias que eu fui encontrá-los no hospital, quem normalmente abastece o carro, quer dizer, eu e o Fábio, nós abastecemos o carro, né? Quem pega o carro mais vazio vai lá e abastece. Mas naquela semana, por 2 vezes eu saí com o carro já na reserva, só que eu saí sem dinheiro suficiente para encher o tanque. Então, eu colocava só um pouquinho e seguia fazendo as coisas. Fiz isso 2 vezes. E aí, no dia que eu fui encontrar o meu pai no hospital e a Tati, eu falei, tem que encher o tanque. Antes de sair de casa, eu encho o tanque e vou. E
Saí de casa, fui encontrar eles no hospital, e quando eu estava chegando à noite na frente do hospital, o carro sinalizou autonomia 0 de combustível. Eu falei, ai, Jesus, ainda bem que não parou no meio da favela. E aí, eu falei, Senhor, o que eu faço? Falei, Deus, tem um posto só daqui 1 quilômetro. Eu preciso abastecer. Não posso ficar no meio do caminho, porque eu tenho que ir para o hospital. E eu sei que aquilo veio muito forte no meu coração. O Senhor já sabia que isso ia acontecer. O Senhor já sabia, estava vendo que isso ia acontecer. Eu preciso chegar no posto. Eu cheguei no posto, abasteci, voltei, fui para o hospital em paz. Mas quando eu estive no hospital, o Senhor falou comigo, falou assim, eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Fique em paz. Mas aí ele já não estava falando do meu combustível, ele estava falando de toda a situação que nós estávamos vivenciando de saúde. O Senhor falou claramente, eu já sabia, relaxa, estou sabendo. Né? Às vezes a Débora vem assim, ou a Mari vem às vezes muito preocupada para mim e fala assim, mãe, mas você não viu? Já vi, relaxa, já vi, já estou dando um jeito. Foi mais ou menos assim, mas já estou dando um jeito. Baixa a bola aí que você não precisa nem ficar ansiosa. Está quase resolvido. E foi assim. Né? E o texto que me vinha à mente nessa semana foi essa. Se você está tentando o tempo todo fazer o melhor, quanto mais eu estou aqui. Amém? Então, vista-se de provisão. Amém? Eu sei que o nosso ser humaníssimo aqui de dentro quer ficar ansioso, né? E tem circunstâncias que é inevitável a gente simplesmente fingir que não está acontecendo, né? Não se preocupar. Mas a palavra é clara, o Senhor está conosco. Amém? Vista-se de provisão. E quando eu falo vista-se de provisão, também é porque nós podemos prover aos outros em inúmeras circunstâncias. Amém? Então esteja atento à voz do Espírito, porque muitas vezes você pode ser ferramenta do Senhor para prover. Amém? O quinto modelito aqui é vista-se de quebrantamento e arrependimento. Eu gostaria que você fosse comigo rapidamente ao texto de 1 Crônicas 21. Quando você abre, eu vou falando aqui o contexto. Aqui em 1 Crônicas 21, Davi já é rei há algum tempo, né? E há no verso 11, o verso 1, ele fala assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, a Bíblia é clara em dizer que Satanás se levantou contra Israel e cutucou Davi lá para Davi fazer um censo. Qual é o problema de Davi fazer um censo? Quando você faz um censo, naquela época, se você fazia um censo, você conseguia saber qual que é o seu poder militar. Certo? Mas quantas vezes Israel não tinha nada, não tinha ninguém quase para vencer uma guerra, e o Senhor operou de modo que Israel venceu. Então, não tinha necessidade nenhuma de Davi fazer um censo aqui. Fazer um censo aqui significa ego inflado. Vamos ver qual é o nosso poder militar. Seremos uma nação gloriosa. Vou contar para todo mundo que são tantos e tantos e tantos. E aí ele chama Joabe e fala, olha, passa pelo país todo. Eu quero que você faça um censo na nação toda. E Joabe sabe o que isso significa. E Joabe fala assim, Davi, acho melhor não. Você não precisa disso. Você vai cutucar o Senhor. Ele falou, não, vai lá e faz. E Joabe tem tanto temor que ele deixa as tribos que exercem sacerdócio de fora dessa contagem, com medo da punição do Senhor. Mas, chega no verso 8. E Davi fala assim, então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele tem noção do tanto que ele está se achando aqui nessa história e o quanto isso afronta o Senhor, porque o Senhor, ele requeria dependência. E Davi sabia disso. E ele falou, eu agi de forma muito louca. Senhor, me perdoa.
Só que aí a resposta do Senhor veio para Davi, no verso 10, e fala assim: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, uma delas para que te faça. Quais foram as opções? Você pode escolher. Aí Deus falou assim: eu vou punir você por causa do seu pecado. Você escolhe 3 anos de fome, 3 meses para ser consumido diante dos seus adversários, ou a espada e a espada dos teus inimigos vai te alcançar, ou 3 dias da espada do Senhor. Deus foi legal, deixou ele escolher o castigo. Vocês já fizeram isso com o filho de vocês? Já? Fala, o que você quer? Você quer ficar sem celular? Sem sair para jogar bola? Ou sem comer doce? Se eu faço isso com as minhas filhas, dá desespero. Mas aqui é muito mais grave. Davi é líder de uma nação. E o líder de uma nação se exaltou. Queria se exaltar. O líder da nação de Israel, a nação do Senhor. E aí o Senhor falou: Davi, vou te dar 3 opções. A primeira vez que eu li esse texto, eu falei: maluco, Deus está deixando ele escolher o castigo. E aí Davi pensou: pior para mim é cair nas mãos dos meus inimigos. Então eu não vou querer que isso aconteça. Então Davi escolheu o quê? 3 dias da espada do Senhor. Mal sabia ele o que ia acontecer. Porque o Senhor mandou o seu anjo, ele desembainhou a sua espada e começou a passar com a sua espada pela nação de Israel. E em 3 dias, 70 mil homens morreram por causa de peste. Só que aí, no verso 34, se eu não me engano, vamos para ele. 34 não, estou viajando. No verso 16. Vou voltar um tiquinho. No verso 14, ele fala assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. A coisa foi tão feia que até Deus mandou parar. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. O que é uma eira? Eira é um lugar onde você separa os grãos da palha, os grãos das cascas, né? Então, a eira é um lugar alto, venta muito, você joga para cima, o vento passa, leva o que é leve e cai no chão os grãos que são pesados. Lá você separa o famoso trigo do joio, né? E o anjo parou lá. Aí no verso 16 ele fala: levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu. Pensa essa cena. Com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E aí Davi chega no verso 17 e falou: não fui eu que fiz a besteira, Senhor? Tem misericórdia do teu povo, a culpa é minha. Então ele reconheceu o próprio erro, se arrependeu do próprio erro. Eu acho esse texto fantástico. Esse é um dos textos da Bíblia que mais mexe com o meu espírito, com a minha alma. Porque Davi fez uma burrada enorme, com várias outras que ele já tinha feito, né? E o Senhor vem castigando uma nação por causa do erro dele. Então, entendam, nós somos chamados a sermos embaixadores de Cristo nesta terra. Os nossos erros não têm um impacto pequeno, queridos. As nossas más escolhas, os nossos pecados podem ter um impacto muito grande. Assim como o de Davi. Mesmo que você não seja prefeito, governador, presidente, imagina deles, né? Entende? E Davi se arrepende do que ele fez. E ele se arrepende justamente quando o anjo está na eira. A eira, ela é esse lugar de separação dos grãos e da palha, né? do que presta para o que não presta. Ela é vista na Bíblia, simbolicamente, como um lugar de juízo. Sabe o que acontece depois disso? Depois lê esse texto em casa, ele é maravilhoso. Depois disso, Davi decide levantar um altar
por causa do perdão do Senhor, Davi decide levantar um altar naquele lugar, né? Ele compra o terreno de Ornã. Ele não pede, como rei ele podia pedir o terreno para ele, né? Não, aquilo tem um custo para Davi. Ele compra toda a terra de Ornã e lá na eira ele levanta um altar ao Senhor, porque o Senhor foi misericordioso com ele. Então entendam, um lugar que seria um lugar de juízo, simbolicamente falando, se torna um lugar de adoração, por causa do perdão que Deus ministrou sobre a vida de Davi. Então, este quinto item é: vista-se de quebrantamento e arrependimento. Porque quando nós nos vestimos de quebrantamento e arrependimento, o Senhor transforma as situações. E Ele nos faz, ao mesmo tempo, estarmos vestidos de adoração, vestidos de louvor. Amém? Então, vista-se de quebrantamento e arrependimento. Há questões que às vezes nós nem temos conhecimento, mas se os nossos corações estão abertos, e assim como o texto que a Tati mencionou agora de manhã, né, abram-se os portais para que entre o rei, abra-se a minha vida para que o Espírito Santo e o rei estabeleçam o seu trono aqui. E a ordem do Senhor venha a ser estabelecida sobre nós. Amém? O sexto item. Observe os adornos desnecessários. Eles precisam ser eliminados. Nós vamos para o texto de 2 Samuel. 2 Samuel 6. O que acontece nesse contexto aqui? Eu estou viajando em vários textos aqui, eu espero não estar deixando os irmãos perdidos, ok? Nesse texto de 2 Samuel, Davi ele havia sido... se tornado rei. E numa situação anterior a essa, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Davi fez uma tentativa de trazer a Arca da Aliança de volta, que foi frustrada, deu muito errado. E aí ele vem numa segunda tentativa, agora já orientado, sabendo como proceder, vem numa segunda tentativa trazer a Arca de volta para a cidade de Davi. E no verso 14 do capítulo 6, eles estão entrando com a arca de volta na cidade, né? Estão trazendo de volta. E aí o verso 14 fala assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, porque a arca estava voltando. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi não era sacerdote, Davi era rei. Mas ele escolheu colocar uma roupa de linho, assim como a roupa dos levitas e dos sacerdotes. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Depois disso, a esposa dele, Mical, ainda dá uma nele, porque ela achou horroroso ele deixar a posição de rei dele e se vestir com as vestes de um sacerdote. Mas entendam que Davi, ele compreendia o que o Senhor queria do coração dele. E ele retirou o que era desnecessário. Ele retirou a roupa de rei. Ele retirou a roupa do guerreiro que venceu Golias. Ele retirou a roupa do guerreiro vitorioso que ele era, que Davi mandava muito bem na guerra. Ele não estava preocupado com essas roupas. Isso é o que todos viam. Ele retirou o que era desnecessário, porque era desnecessário isso aos olhos dos homens. E ele se vestiu de adoração ao Senhor. Então, há adornos que às vezes são desnecessários nesse closet, que nós carregamos eles conosco. Então, há adornos que precisam ser retirados. Né? Entregue a sua coroa ao Senhor. É o texto que a Tati falou hoje, então ela não sabia o que eu ia pregar. Ela mencionou isso enquanto adorava, né? Nós rendemos as nossas capas, as nossas coroas ao Senhor. Nós nos despojamos daquilo que nós somos. Amém? E entregamos ao Senhor a adoração. Então, ele se vestiu de adoração em serviço, em entrega, e se rendeu, de fato, ao Senhor. E o sétimo item aqui é: vista-se de discípulo. Vestir-se de discípulo é vestir-se de poder.
Estou sendo ousada na minha colocação aqui, mas eu vou explicar. O texto de 2 Reis, capítulo 2. Em 2 Reis, conta um pouco da história depois que Elias encontrou Eliseu. Elias, profeta do Senhor, né, num tempo em que Israel estava longe dos caminhos do Senhor. Então, Elias era um profeta muito usado pelo Senhor para chamar a atenção do povo e dos governantes a mudarem o seu caminho. Só que chegou um momento em que o Senhor falou: Elias, você vai chamar Eliseu, ele vai dar sequência àquilo que eu tenho feito com você. Então, Elias já conheceu Eliseu, já chamou Eliseu. Eliseu está caminhando com Elias. E nesse contexto aqui desse texto do capítulo 2, é quando Elias eles já sabem que o Senhor vai recolher Elias. E Eliseu não quer desgrudar de Elias por nada. Não quer. Então, Elias, ele faz algumas investidas, né? Ele fala: olha, eu vou para tal lugar, mas pode ficar aí. Ele falou: não, eu vou com você. Ah, agora eu vou para tal lugar, fica aí que eu vou. Não, eu vou com você. Eu não vou sem você. E todo mundo falando para Eliseu: você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre. Você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre. Ele fala: sei, fique em paz. Eu vou estar com ele. E Eliseu, ele pede, Elias pergunta para ele, né, o que você quer? Ele falou: eu quero uma porção dobrada do seu espírito profético. Ele falou: tá, então, se você estiver comigo na hora que eu partir, você vai receber. Então, nem louco que o cara ia largar Elias, né? Mas acho que até tomar banho, tomava perto. E aí, chegou o momento em que o Senhor foi levar Elias e Eliseu estava lá, né? Nos versos 13 e 14 do capítulo 2. Então, levantou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixou cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e o outro, e Elias passou. E aqui começa uma jornada ministerial de Eliseu, bem diferente, com uma tônica diferente da de Elias, e o Senhor faz muitas coisas através da vida de Eliseu. Eliseu foi um discípulo por um tempo curto de Elias, aparentemente. A Bíblia não relata quanto tempo durou isso, mas não deve ter sido muito. Mas ele não descolou de Elias. E ele pediu. Então, tem umas características de Eliseu que eu acho que tem que ser nossas características como discípulos do Senhor, né? Ele foi persistente. Ele foi posicionado num propósito específico, porque ele sabia que ele estava sendo chamado pelo Senhor. Ele não hesitou em pedir mais. Imagina, o que eu quero, Elias? Eu quero a porção dobrada do que o Espírito Santo já fez, do que o Espírito fez em você. E quando Elias partiu, Eliseu seguiu adiante no propósito. Amém? Onde a gente vê isso acontecer de novo? A gente vê isso acontecer em Atos. Depois que Cristo é elevado, ele deixa uma promessa para os seus discípulos, né? Para que eles esperassem o Consolador. E lá em Atos 1:14, fala que os discípulos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, eles estavam lá posicionados, perseverantes, assim como Eliseu foi perseverante. Aqui Jesus não estava mais, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias, esteve ensinando, mas foi elevado, prometeu o Espírito, e eles estavam perseverantes. E lá no capítulo 2, dos versos 1 a 3, ele fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então eles foram perseverantes em esperar o que foi prometido, e receberam o Espírito Santo. Mas veja, eles continuavam unânimes, um só, em oração e súplica. Amém? Eles não ficaram de perna para o ar achando que... quando é que vem? Vai acontecer?
Eles não saíram para trabalhar e largaram o propósito. Eles se mantiveram no propósito. E em Atos 2, eles recebem o Espírito Santo. Amém? Então, aqui eu coloquei 7 modelos de vestimenta que o Senhor quer que a gente se aproprie nesse tempo. Talvez em alguns momentos você vai usar uma, em outros outra. Mas o Senhor quer, sim, que nós estejamos vestidos de Cristo, vestidos de sacerdócio, vestidos de provisão, vestidos de arrependimento, vestidos de adoração ao Senhor, né? Nos despojando das coisas que realmente são peso nesse visual aqui, e vestidos de uma vida de discípulos. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai trazendo sobre as nossas vidas a presença do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo de uma forma diferenciada quando nós nos posicionamos assim. Então, do que você precisa se vestir hoje? Talvez o próprio Espírito Santo possa te mostrar, né? Esse tempo, o que o Espírito Santo tem para você. Talvez eu vá para um ambiente, você vá para outro, nós estejamos nos vestindo com vestes diferentes, mas o Senhor está nos conduzindo a um único propósito, amém? Então, nessa caminhada, nós precisamos estar vestidos do que de fato é necessário, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a se levantar. Gostaria de orar por você. Eu creio que o Senhor já tem feito coisas no nosso meio. E o meu anseio é para que o teu coração e os teus ouvidos estejam abertos, atentos, para conseguir perceber isso, né? Que o Senhor nos faça sensíveis a essa ação do Espírito nesse tempo. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco o Senhor diante do teu altar, a tua igreja, as nossas vidas. Pai querido, somos conscientes da dependência que temos de Ti, Senhor, e conscientes de que o Senhor quer, Senhor, nos levar pela mão em lugares diferenciados. Nós queremos, Senhor, ser capazes de confiar e olhar o Senhor à distância e seguir em caminhos que ainda não conhecemos. Porque o Senhor tem caminhos que ainda não conhecemos, caminhos pelos quais nós não trilhamos, mas caminhos que são pertinentes ao teu propósito, Senhor, são pertinentes, Senhor, ao teu querer neste tempo. Que o nosso coração, Senhor, neste tempo possa, Senhor, orar, Senhor, desejoso de entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Como o Senhor quer que nós façamos as nossas decisões, como que o Senhor quer de nós, Senhor, a postura. Querido Deus, que nós possamos estar vestidos adequadamente para esta estação que estamos vivendo, Senhor. Arde nos nossos corações, Senhor, o teu querer. Faz, Senhor, ser intenso, Senhor. Identifica nos nossos corações de forma incontestável, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo, Pai. E vai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, testificando por meio do teu Espírito, Senhor, a tua verdade, a tua intenção e o teu agir nos nossos corações, Pai. Para que ninguém venha nos confundir, palavra alguma venha nos confundir, Senhor, ação ou situação nenhuma venha nos confundir ou nos distrair, e nós tenhamos, Senhor, plena convicção, Senhor, de que independente das circunstâncias, nós ainda estamos caminhando no caminho que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos corações estejam disponíveis ao Senhor neste tempo, Pai. Nós te louvamos e te clamamos em nome de Jesus. Amém.